Bueno, olá pessoal, então vamos lá. Como último tópico que a gente vai abordar antes da prova, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as equações de Maxwell. Essas equações de Maxwell, elas são bastante importantes para a gente, porque elas praticamente resumem tudo aquilo que a gente discutiu ao longo do curso e elas descrevem todas as leis do eletromagnetismo. O que ele fez? Ele foi lá, pegou todas as equações que a gente estudou até agora, a lei de Faraday, a lei de Gauss, lei de Ampère, e vai fazer agora uma adaptação para ter uma certa simetria, né, de resposta em relação àquilo que a gente observa na natureza e resumir tudo isso que a gente abordou ao longo do curso de forma bastante elegante em 4 equações. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos recapitular algumas coisas que nós vimos, tá? Então vamos pensar inicialmente na lei de Gauss, tá? Então, se vocês se lembram, a lei de Gauss nós estudamos quando nós estávamos trabalhando com o campo elétrico, tá? E aí ela era capaz de resolver para a gente, ou de determinar, ela era uma ferramenta muito útil para determinar o campo elétrico para diferentes distribuições de carga elétrica, né? Então era algo que nos facilitava bastante a vida, né? Então eu não precisava utilizar a lei de Coulomb, por exemplo, para ficar fazendo somas discretas ou somas contínuas, e isso era facilitado com a lei de Gauss. Então, quando a gente estava falando lá de campo elétrico, né, para o campo elétrico, nós tínhamos o seguinte. O que ela falava? Ela falava o seguinte, ó. Dada uma determinada distribuição de cargas, então vamos pensar aqui, você tem uma carga positiva, aqui você tem outra carga positiva, aqui você tem outra carga positiva. O que você faz é, você envolve as cargas que lhe interessam, né, com uma superfície. Essa superfície aqui ela foi chamada de superfície gaussiana, tá? Por causa da lei de Gauss, superfície gaussiana, tá? Gaussiana. E aí, o que a gente olha são para as cargas que estão envolvidas dentro dessa superfície. Então, essas cargas que estão envolvidas aqui, ó, que eu vou chamar aqui de 1, 2 e 3, tá? Então eu vou contabilizar apenas a 1 e a 2. Eu vou olhar para as cargas que estão envolvidas. E a lei de Gauss ela falava o seguinte, ela falava que a integral, certo? Em uma área fechada, em uma região fechada, do produto escalar entre o campo elétrico e o dA, nosso elemento de área, nessa nossa superfície gaussiana, isso daqui é igual ao Q, que era a carga elétrica envolvida pela superfície, ou a carga líquida, dividido pelo ε0, tá? Que é a nossa permissividade elétrica do meio. Então, essa lei de Gauss aqui, ó, nós utilizamos ela bastante vezes, tá? Para poder determinar o campo elétrico de diferentes distribuições de carga. Vocês devem recordar disso. Basicamente, o que ela fala? Ela nos permite dizer o seguinte, olha, quem gera... Vou pegar uma outra cor aqui. Basicamente, o que ela diz é o seguinte, ó, quem gera o campo elétrico é a carga elétrica. Então, ela atribui um ente, tá? Ela atribui uma partícula, alguma coisa que a gente encontra na natureza à grandeza campo elétrico, né? Ao campo elétrico. Ela associa algo que gera o campo elétrico ao campo elétrico, tá? Isso daqui é algo bastante importante para a gente quando a gente faz um paralelo e olha, né, para o outro campo que a gente conhece, que é o campo magnético, tá? Então, se a gente olhar para o campo magnético, o que a gente vai ter de antemão? De antemão, nós vamos perceber que o campo magnético ele é gerado por um ímã, por exemplo, né? Então, tem aqui o norte e o sul do ímã, e as linhas de campo fazem assim, ó, elas saem do norte e entram no sul. Então, eles saem daqui, ó, tá? E entram aqui, tá? De modo que aqui nessa parte mais próxima da lateral, as linhas de campo elas fazem círculos fechados, tá?
E aí o que acontece? Acontece que se você quebrar esse ímã, né? Se você pegar apenas um pedacinho dele, vamos supor que eu venho aqui e quebro ele aqui, ó, tá? Vou quebrar um pedaço dele aqui, ó, tá? Esse pedacinho aqui. Eu vou lá e quebro esse pedacinho dele, mas esse pedacinho que eu quebrei, isso daqui forma novamente um novo norte e um novo sul, tá? E tem a mesma configuração, você tem uma linha de campo que sai daqui e volta e entra aqui novamente no sistema. Então, se a gente usa essa mesma ideia da superfície gaussiana nesta configuração, perceba o seguinte, ó, se eu traçar aqui uma superfície gaussiana que envolve a partícula, entre aspas, aí, ou o meu ente, que é gerador do campo, né? Se eu pegar aqui a minha superfície gaussiana, superfície, tá? Gaussiana também, tá? E fizer o mesmo cálculo, esse mesmo cálculo aqui agora, só que para o campo magnético, ou seja, se eu fizer o cálculo, a integral, no circuito fechado, né, de BdA, eu vou perceber o seguinte, que isso daqui é igual a zero. Por que que isso daqui é igual a zero? Tá? Isso daqui é igual a zero pelo simples fato de que, se você tem essa linha de campo que sai aqui, ó, o fluxo do campo magnético que está saindo aqui, tá? Porque isso daqui é o fluxo do campo magnético. Isso daqui é maior que zero. Mas, ao mesmo tempo, você tem a mesma quantidade de linhas de campo que entram no sul, no polo sul. Então, o fluxo de B aqui é menor que zero. Na hora que eu somo o que tá saindo e o que está entrando, o meu cálculo total vai ser zero. E isso significa o quê? Significa que, pela lei de Gauss, eu não tenho uma partícula única, tá, que é responsável pela geração do campo magnético. Tá? Então eu não consigo isolar uma partícula única, né, envelopar uma única coisa que me dê como resultado um campo magnético. Isso daqui é a prova ou é a evidência de que não há monopólio magnético até onde nós sabemos hoje na ciência. Tá ok? Pois bem, então está aqui a lei de Gauss para a eletricidade e a lei de Gauss para o magnetismo. Isso daqui seria a primeira e a segunda equação de Maxwell, tá? Vamos continuar dando uma olhada para outras coisas, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar agora para campos induzidos, tá? Vamos fazer Dar uma olhada aqui agora para campos, certo? Magnéticos induzidos. Maravilha. Tá aqui. Bom, aqui vai acontecer o seguinte, tá? Aqui a gente vai pegar e vai olhar para uma situação que é bastante particular, eu diria, tá? Se a gente olhar para a lei de Faraday, tá? Então vamos pegar aqui a lei de Faraday, tá? A lei de Faraday, basicamente o que ela nos diz é o seguinte, lei de Faraday. Ela nos diz o seguinte, ó, ela nos diz que a força eletromotriz que é produzida, né, dentro de um circuito, né, de uma bobina fechada, ela é um negativo, ela é uma resposta a uma variação no tempo do fluxo do campo magnético, certo? É isso que ela nos diz, ok? Só que essa força eletromotriz induzida, que aparece lá no nosso circuito, se você for pensar num pedaço de fio aqui, ó, tá? Se você for pensar aqui num fio, as cargas elétricas que estão se movendo nesse fio devido a essa força eletromotriz que surgiu, na verdade elas se movem porque existe nesse fio aqui um campo elétrico associado, tá? Então essa força eletromotriz, na verdade, ela pode ser traduzida como sendo o trabalho ou a energia associada ao trabalho que você tem para deslocar essa partícula aqui de um ponto A para um ponto B, tá? E como que eu calculo esse trabalho? Esse trabalho nós vimos que ele pode ser calculado como sendo a integral de caminho e ds, tá? Então eu vou pelo caminho ds vezes o e,
porque isso daqui me dá está relacionado diretamente com a força que eu vou fazer para executar isso daqui. E isso daqui acaba sendo igual a um menos dφ de B dt, tá? Isso daqui, ó, me dá uma informação bastante interessante da lei de Faraday, que me permite dizer o seguinte, ó, que a variação do campo magnético é capaz de provocar um campo elétrico, tá? Então, não só a carga elétrica, como diz aqui na lei de Gauss, ó, é capaz de gerar um campo elétrico, mas também a variação do campo magnético, do fluxo do campo magnético, é capaz de gerar o campo elétrico, assim como a gente discutiu em alguma das aulas anteriores, ok? Então tá, então fica isso daqui. Agora vamos olhar para uma coisa, uma situação bastante interessante, que tem a ver com um parâmetro que o Maxwell definiu como sendo a corrente de deslocamento. Isso daqui é muito curioso, tá? Olha só que legal. Imagine que você está trabalhando num circuito onde existe um capacitor. Vamos representar aqui o capacitor, tá? Então tá aqui o fio e o capacitor ele é representado por placas planas e paralelas, tá? E de fato você pode fazer um capacitor com duas placas paralelas, tá? Metálicas desse tipo. Você carrega ela aqui, carrega ela aqui. E o fato é que para esse capacitor, assim como está representado no desenho, o meio dele é um isolante, é um vazio, tá? A carga ela não vai estar passando por esse vazio, né? A não ser que haja uma ruptura do dielétrico, né? Para ter uma descarga, você não tem carga ali. Mas, curiosamente, você tem corrente passando por esse fio a todo momento. Enquanto o capacitor está carregando, a corrente elétrica está passando no circuito. Então, a pergunta é, como que ela passa aqui nesse meio, né? Então, essa é uma coisa que gerou uma certa estranheza, tá? Para resolver essa questão, foi pensado o seguinte, olha, imagine que você tem uma superfície aqui, ó, tá? Uma superfície aqui, vamos chamar essa superfície aqui de S1, ok? Então, o fluxo da corrente elétrica, né, que passa por essa superfície S1, ela é igual a I, a corrente que está passando, tá? A corrente no fio. Agora, imagine que você pega essa mesma superfície aqui e você vai deformando ela de modo a pegar esse lado aqui, ó, tá vendo aqui, ó, e estica ele aqui para dentro assim, ó, tá? E aí você forma uma superfície S2, tá? Então veja, era a mesma superfície e como que o fluxo de corrente agora passa a ser nulo, porque você não tem corrente passando por aqui. Então isso daí gerou uma certa estranheza, né? Então aqui a gente está pensando, né, no carregamento. Quando a gente está carregamento do capacitor, tá? Então isso gerou uma certa estranheza. Como que você vai mudar, né? Você não muda a superfície. Antes você tinha o fluxo da corrente elétrica passando, a corrente. Aí depois você pega essa superfície, você simplesmente dá uma deformada nela, né? Vamos imaginar que a minha superfície está aqui, eu faço isso daqui, ó, tá? Para ela poder cair aqui dentro. E aí muda completamente, né? Isso é estranho pelo seguinte, ó, quando a gente pensa na lei de Ampère, a gente vai escrever o seguinte, ó, lei de Ampère, certo? Então, a lei de Ampère, ela nos diria o seguinte, ó, ela nos diria que o fluxo, né, de B ds, tá? Ou seja, o campo por um determinado caminho ds, dessa superfície aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, ó, de S1, isso daqui é igual a μ0i, tá? Então, se você quer calcular qual é o campo que está sendo gerado sobre essa S1, devido à corrente I, você aplica a lei de Ampère. Por outro lado, se você fizer o mesmo cálculo, B ds, tá, em S2, tá, você vai perceber que não existe corrente passando. Isso daqui é igual a zero. Tá? Então, isso daqui, ó, para o mesmo caso, a gente pode dizer que isso daqui são previsões contraditórias. Concorda? Contraditórias. É um paradoxo, né? Você tem a mesma situação, você só modificou um pouquinho aqui a situação da sua S2 e de repente você não tem mais campo magnético. Isso está estranho. Então, se isso está estranho, como é que a gente pode explicar isso daqui, né?
Se isso está estranho, significa que deve estar faltando algo na lei de Ampère para que possa descrever isso daqui, né? Então vamos dar uma olhadinha com cuidado nisso. Vamos pensar o seguinte, olha. Veja, a corrente que está passando ali, ela pode ser escrita como sendo, né, se eu pegar na minha S1, como sendo a integral da densidade de corrente vezes o dA. Concorda? Por quê? Porque J é dI dA, certo? Então eu posso escrever a corrente dessa forma, tá? E tem um detalhe que é o seguinte: a corrente, ela é a variação da quantidade de carga no tempo. Eu posso escrever dessa forma também, tá? E outra coisa que eu posso ainda associar à carga é a minha densidade de carga que existe na placa do capacitor, tá? Então, se eu pensar na carga, ó, se a densidade superficial é carga por área, eu posso escrever que para este dQ aqui, eu teria um A, que é a área do capacitor que é fixa, certo? Vezes um dφ, uma variação na densidade de carga, porque isso daqui está de fato mudando com o tempo, porque eu estou carregando o capacitor, tá? Então, beleza, então eu posso escrever isso daqui. Outra coisa que é importante notar é que para o capacitor, né, se a distância entre as placas ela for pequena, eu posso escrever que o campo elétrico ali ele é associado a um sigma por ε0. Isso daqui já foi demonstrado anteriormente, tá? Então, se eu combinar essas duas informações, eu posso escrever o seguinte, ó, eu posso escrever que o meu dq dt ele é igual a... Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar esse sigma e jogar para cá, tá? Então vai ficar o seguinte, vai ficar um ε0 vezes a área vezes um dE vezes um dt, tá? dE dt, a variação do campo no tempo. Então agora eu saio da interpretação da carga e da corrente que está passando pelo fio e começo a pensar no campo elétrico. Isso daqui faz mais sentido porque à medida que a placa do capacitor ela vai sendo carregada, né, o que vai acontecer aqui no meio é que o campo elétrico que surge entre as placas ele vai mudando no tempo, né? Então agora eu paro de pensar que existe uma corrente passando e começo a olhar para essa variação do campo elétrico, tá? Pois bem, então se eu olhar agora nessa, eu estava olhando para S1, não é? Então eu posso pegar isso daqui, ó, né, e escrever que o meu ε0 dE dt escalar o meu dA, isso daqui, se eu integrar em S2, é justamente a minha densidade de corrente. Só que essa densidade de corrente aqui é uma densidade de corrente um pouco diferente. É o que a gente chama de, vou escrever aqui por extenso, é densidade de corrente de deslocamento, tá? Por que de deslocamento? Justamente pela ideia de você ter associado a um deslocamento de cargas passando pelo capacitor. Então veja só, por que densidade de corrente de deslocamento? Esse dE dt representa como se a corrente estivesse chegando aqui, ó, certo? E aqui nesse meio vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o JD para ela poder continuar aqui do outro lado. Não que você esteja transmitindo, né, carga, vamos prestar atenção nisso, eu não estou transmitindo carga elétrica, o que eu estou olhando é para uma variação do campo elétrico no tempo que desempenha o mesmo papel, tá? Então ela não é uma corrente associada à carga, mas ela é uma corrente associada à variação do dE, tá? Então isso é um aspecto muito importante da gente escrever, tá? Então, essa minha corrente de deslocamento, ela poderia ser escrita como sendo a integral de JD dA, certo? E aí eu teria que a minha corrente de deslocamento, ela seria a ε0 dE dt dA, ok? Poderia escrever isso daqui. E dessa forma, quando eu volto para a lei de Ampère ficaria da seguinte forma. Ela ficaria integral
de B ds, certo? Igual a μ0 I. Só que o I ali no caso, ele seria o I normal que passa o fio, mais o I do deslocamento. Dessa maneira, a gente poderia escrever assim, ó, que a integral de B ds, ela seria igual a μ0 I mais μ0 ε0 dE dt dA, certo? Então eu tenho aqui toda essa configuração, tá? Então essa daqui seria a lei de Ampère corrigida por Maxwell, não corrigida, né? Complementada por Maxwell com esse termo aqui, ó, tá? Antes nós vimos esse termo aqui, agora nós adicionamos este, não é? Então se a gente for juntar tudo isso que nós vimos, né? Então nós temos duas equações, temos uma outra equação 3 e a outra equação 4. Vamos resumir isso? Vamos resumir. Vamos escrever aqui, ó. Então vamos lá. A primeira equação de Maxwell, deixa eu pegar aqui. Cadê? Meu Deus, está uma confusão. Então vamos lá. Primeira equação de Maxwell. A primeira equação de Maxwell é a lei de Gauss para o campo elétrico, tá? Nós temos aqui, ó, E dA, certo? Isso daqui é Q por ε0, tá? Então esse daqui é o Q envelopado. Isso daqui é lei de Gauss, certo? Para o campo elétrico, ok? Nós temos a segunda que é B dA, que é o campo magnético. Isso daqui é igual a zero. Isso daqui é lei de Gauss, certo? Para o campo magnético. Aí nós temos a lei de Faraday, tá? Daquele modo como eu escrevi, que seria a integral de E ds igual a menos dφ de B dt, ok? Então isso daqui seria a lei de Faraday. E eu tenho agora a lei de Ampère expandida, né, ou adaptada, corrigida, de B ds, certo? Isso daqui é igual a μ0 I mais μ0 E0 dE dt dA, tá? Então o que isso tudo aqui nos diz? Isso daqui nos diz o seguinte. Isso daqui é lei de Ampère, aí como o Maxwell corrigiu, ficou Ampère-Maxwell, tá? Ampère-Maxwell. E essas quatro equações, então aqui nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Essas são as equações de Maxwell, tá? E elas resumem todo o eletromagnetismo. E olha só que bacana. Primeira equação, a carga é responsável por gerar o campo elétrico. Segunda equação, não há carga equivalente à carga para o campo magnético. Não existe um monopolo magnético. Terceira equação, a variação do campo magnético gera campo elétrico. Quarta equação, a variação do campo elétrico gera campo magnético. Então, olha só. Campo magnético varia, campo elétrico. Campo elétrico varia, campo magnético. Tá? Então, você repare a simetria das equações. Ó. EDA, BDA, EDS, BDS. O que você obtém do outro lado? O que gera, o equivalente, não existe. O campo variando, fluxo do campo magnético variando, fluxo, ó, EDA, fluxo do campo elétrico variando, tá? Então nós temos aqui toda a simetria que nós encontramos na natureza para o comportamento do campo elétrico e campo magnético, e tudo resumido, esse semestre inteiro resumido em 4 equações, tá? Agora perceba o seguinte, que esse fenômeno aqui, ó, de campo magnético variando, induzindo campo elétrico variando, induzindo campo magnético, isso daqui é o que dá origem à onda eletromagnética
que a gente vai discutir logo mais, mas fora do conteúdo de prova, tá? Eu vou deixar material para vocês lá no Classroom, e aí qualquer dúvida a gente vai conversando, tá? Então eu tenho isso daqui, ó, tá? Tenho toda a simetria, tudo descrito com as equações de Maxwell. Beleza, pessoal. Thank you e até mais.